Bom, gente, então assim, hoje a aula, como eu disse lá para vocês, vai ser moleza, né? Que é mol. Moleza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês façam e tenham em mente é o seguinte, gente, não tenha preconceito, porque assim, o maior problema do mol é o preconceito, tá? É. Pessoal, eu tô falando por mim mesma e que eu dei essa. É ridículo falar isso, mas eu dei essa aula para o 9º ano, né? Tá Do bom, jeito que bom. eu vou tentar ensinar, que, obviamente, se um químico visse eu dando essa aula, ele ia querer me matar, porque eu vou ensinar vocês a entender o mol para fazer exercício, e não entender para ser químico, tá? Maravilha. Porque é o que vocês precisam saber, realmente. Bom, então vai ser moleza, tá? Basicamente, Moleza. né, mol, gente, regra de 3. Aí você fala, nossa, é fácil. Não, não é tão fácil, porque você precisa saber onde você vai colocar cada coisa, tá? Mas vamos lá. Então, primeira É coisa que a fácil gente pra quem não precisa. é burro. Eu, como sou burra, pra mim é muito difícil. Qualquer coisa que envolva matemática é muito difícil pra mim. É só praticar. Praticar e não ter medo, tá? Esse é o maior problema nosso nas exatas. Eu estava muito assim, eu fui perder esse medo, inclusive, depois que eu comecei a dar aula de ciências em geral, porque eu, para sobreviver, né? E aí eu percebi que é prática, na verdade, né? Obviamente, a gente não vai ser o gênio, mas dá para se virar, né? Pra desenrolar, né? Tá. Sim, então é questão de ter um pouquinho de confiança no seu cara. Ah, enfim, esquece. Bom, sei lá, eu ia falar. Bom, Sei lá. então assim, primeira coisa que a gente precisa saber, né, esse senhorzinho aqui, né, que essa cara estranha é o Avogadro, sabia que ia falar o nome desse cara errado, eu sempre falava Avogadro. Ele é um cara que começou a pensar ali, né, sobre massa, sobre molécula e tal, né? E aí, para ele ali, né, ele veio do latim a ideia de molécula, que é uma pequena massa, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso daí nas ligações, né? Mas é interessante voltar um pouquinho para poder conseguir entender e chegar até o mol. Então, o que ele fala, né? Ele fala que a molécula, ela vai ser a menor partícula. Eu achei que ia ficar reto depois que eu usasse a lousa e não fica. Mas enfim, a molécula ela é a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente, tá? Uhum. Mantendo as propriedades da substância. Já os átomos representam a menor da menor quantidade de um elemento químico. E assim, isso era em 1881, tá? Uhum. Que ele propôs isso. Hoje a gente sabe que o átomo ele é composto por partes menores, que são os quarks lá e os outras coisas e tal, tá? Mas então, né, a molécula, o que, que ela vai ser? Né? Não necessariamente só a molécula, né? A gente tem íon e tudo mais, mas as moléculas, então, é o quê? Junção dos átomos, que até esse período é considerado a menor partícula e talvez no vestibular para vocês ainda seja considerado, tá? Uhum. Então, se tiver lá, não tiver falando de quarks, que eu acho que esses rolês de quarks caem mais na FUVEST, que eles gostam de olhar referenciazinha de rodapé ali nos livros, mas eu acho que para o FATEC, se cair menor partícula, provavelmente vai ser átomo mesmo, tá? Ih, caramba, peraí, me perdi. Olha essa ideia. O que a gente tem então aqui? O bendito do Avogadro, quais são as definições que nós temos? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Peraí, gente, eu tenho problema com tecnologia, tá? Então, não é à toa que eu fui Não julgo. para ambiental e não para bioestatística ganhar dinheiro. Ó, então vamos lá. A molécula, então, né? Ela vai ter que ter pelo menos 2 átomos. Vamos pegar aqui como, por exemplo, o nosso amado oxigênio, que é o que nos dá vida e nos mata ao mesmo tempo. O que eu vou ter aqui nesse oxigênio? Eu vou ter aqui uma bolinha, um átomozinho de oxigênio ligado a outro átomozinho de oxigênio, né? Não sei se vocês lembram, até fazendo uma revisão, né? O átomo de oxigênio, ele tem 6 átomos na última camada. Então, para fazer essa ligação, 6, 7, 8, precisa de 2, lembra? Uhum. Vou ter aqui, ó, o oxigênio 1, 2, o outro oxigênio 1, 2. Então, eu tenho aqui ligações, né? Então, ele forma uma molécula, tá? Tá. Então, esse é um exemplo de molécula. Temos H2O, que é a nossa maravilhosa água, né? Sem a água e sem esse cara aqui, a gente não vive, né?
E aí a gente vai ter a definição de substância simples, que são átomos iguais. No caso aqui do oxigênio, é uma substância simples. E a substância composta, que é por átomos diferentes. Então, aquela lá que a gente acabou de falar aqui, ó, eu tenho o que aqui? Eu vou ter a minha bolinha de oxigênio, é um átomo. E depois eu vou ter aqui, né, ligado com a minha bolinha de quê? De hidrogênio, certo? Então, vocês estão vendo que tem o quê? Átomos diferentes. Então, eu tenho 2 tipos de átomos diferentes. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, independente. Tá? Então, substância composta vai ser sempre átomos diferentes. E as moléculas, elas podem ser, então, divididas, mas os átomos são indivisíveis. Isso de acordo com o Avogadro. Avogadro. Gente, se eu falar errado, vocês apertam o botãozinho de choque aí. De acordo com ele, nessa época, os átomos eram indivisíveis, né? Hoje sabemos que não é bem assim que funciona. E sabe-se lá mais o que, né? Quem assistiu aí Homem-Formiga lembra, lá fala bastante um pouquinho, dá uma pincelada, né? Dessas coisas, é bem legal, né? A física quântica. Bom, então em 1900... e aqui eu coloquei 1800 e outra coisa, né? É 1811, eu coloquei 1881, confundi os números. Mas então em 1811, o Avogadro, ele tem lá uma hipótese, tá? Que eu já vou falar. Então aqui, ó, tá o exemplo, tá? Então de substância simples e composta, para vocês dar uma olhada. Eu tenho aqui, então, azul, nitrogênio, vermelho, oxigênio, tá? Então, nessa situação, eu tenho aqui um azul com vermelho, uma molécula de NO, né? Aqui embaixo, eu vou ter tudo vermelho, que é apenas moléculas de oxigênio, né? Aqui eu vou ter... Esse oxigênio tinha que estar em 2 aqui, né? Mas tudo bem. Aqui em verde eu vou ter o flúor, né? O gás flúor. E aqui na D eu vou ter o preto e o branco. Então eu vou ter o carbono com 4 átomos de hidrogênio. Então eu tenho aqui o meu metano, né? CH4, tá? Gente, eu tô meio que confundindo, que eu tô dando aula pra turma do meu sobrinho também, que eles estão com dificuldade com o professor deles, e aí eu não sei o que eu passei pra vocês, o que eu passei pra ele, mas eu acho que é coisa do remédio ainda. Fiquei muito lesadona esses dias, então assim, eu tô voltando ao meu normal. Que é aquele negócio, né? Eu sou universitária, mas eu não usei drogas. A não ser café. Que é pior do que maconha, eu acho. Mas enfim. Pô! Mas enfim, né? Voltando aqui. A erva é orgânica, pô. Esse negócio de orgânica às vezes mata. Mas enfim, a hipótese do Avogadro, então, a Avogadro, ele vai falar o seguinte, que quando eu tenho volumes iguais de gases diferentes, desde que eles estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? A temperatura, a gente vai colocar aqui, ATM, normalmente ela é tratada com 1, tá? A pressão, perdão. A pressão ela é representada por ATM e ela vai ser 1. Esse 1 é no nível do mar, tá? E a temperatura aqui normalmente é 0 grau Celsius, tá? Isso é, então, na temperatura, nas condições ideais que eles determinam, né? As condições normais que eles determinam e tudo mais, tá? E aí, o que vai acontecer? Então, quando eu estou nessas condições aqui, no nível do mar, né? Então, a minha pressão atmosférica, 1. E a temperatura 0 graus Celsius, né? Todos os gases, eles vão ter aqui... Gente, eu fico tentando arrastar a lousa. Nossa, eles vão ter aqui, então, essa questão aqui. Então, o volume molar vai ser o quê? 22,4 litros por mol. Ai, caramba, o que é esse mol? Calma, tá? Calma. Guardem isso, tá? Então, o que vai acontecer?
Independente se eu vou ter aqui hidrogênio, se eu vou ter oxigênio, se eles vão estar misturados ou não, nessas condições aqui, eu vou ter sempre esse volume aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O mol, a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá? Mas toda vez que eu tenho essa unidade mol, imagina que seja dúzia. Por exemplo, uma dúzia. Quanto que eu tenho dentro de uma dúzia? 12. 12 unidades. Então, dentro de um mol, eu vou ter uma certa quantidade de unidades, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver que é o 6 vezes 10, lá puta que pariu. O que vai acontecer? Dentro dessa unidade, dessa quantidade de mols aqui, eu sempre vou ter essa quantidade de volume aqui de líquido, tá? 22,4. Então, essa é a hipótese do Avogadro, tá? Então, ele fala essa ideia referente a gases. E aí, o que vai... Ai, meu Deus. Eu apanhando da tecnologia. De novo, maldição. Eu quero luva de giz, gente. Vocês não têm noção como eu sinto falta. Eu apanho muito. Mas enfim, né? Eu apanharia também. Eu tô no tempo da máquina de escrever ainda. Agora vamos determinar o que é a massa atômica. Bom, esse conceito da massa atômica é importante vocês saberem, né? Obviamente, senão não estava aqui, mas ele é importante vocês saberem pelo seguinte, porque é através dele que vocês vão conseguir saber por que tal coisa, tal elemento pesa tanto. Lembra que a gente viu a massa, aquela massinha que a gente representava com a letra A? Né? Que era lá a soma de prótons mais a soma de nêutrons representava esse A aqui. Né? Agora aqui a gente vai ver a massa realmente de um átomo, tá? Porque essa massa aqui, que a gente via, ela é uma massa aproximada que era usada, inclusive, na época do Avogadro. Tá? Hoje, né, os químicos mesmo, eles vão usar ali a massa atômica. Tá? Isso aqui, então, é basicamente se é um isótopo, se é um isóbaro, que é aquelas coisinhas que a gente viu nas primeiras aulas, tá? Agora que a gente está falando de química séria. O que vai acontecer aqui, então, tá? Eles determinaram, então, assim, a gente precisa de um padrão, né? E é esse padrão, né, eles resolveram pegar um átomo como exemplo, né? Como para poder tirar esse padrão. E aí, qual foi esse átomo que eles resolveram pegar? O carbono, tá? Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que a massa atômica do carbono é 12, certo? E aí, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram, então, essa massa aqui, se é 12, dividiu-a em pizza aqui, né? Então, deixa eu mudar a cor aqui para colocar uma cor, um azulzinho. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele foi lá e pegou, dividiu em 12 e pegou, então, uma parte dessas 12 avos, né? Olha, lembrei. Falar avos. Enfim, faz muitos anos que eu não uso esse termo. Então, o que é, então, essa massa atômica? Ela é representada por esse Uzinho aqui, tá? Então, vocês vão ver lá o Uzinho, né? Esse Uzinho, ele representa, então, 1/12 da massa do carbono. Então, toda vez que você vê lá, o que vai ser a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica, esse U aqui, é o que a gente chama de unidade de massa atômica, tá? Então, quanto que vale isso? Vale 1/12 do peso do carbono, tá? Como que eles mediram isso? Gente, é extremamente complexo, não me peça para perguntar e também, assim, não vamos dar nó na cabeça de vocês, tá? Tá, mas Pode falar. 1/12 mas só pro carbono, né? Não. O que eles fizeram? Eles pegaram um átomo modelo, tá? O átomo que a gente... Se eu não me engano, o motivo deles pegaram o carbono é porque ele é um dos átomos mais abundantes entre os organismos, né? Tanto que a gente mesmo é uma bolinha... nós somos bolinha de carbono, né? Então, eles pegaram o carbono... Então, o que vai acontecer aqui? O carbono, né? Ele vai ter aqui... Deixa eu fazer aqui do lado. Eu vou ter aqui, então, que o meu carbono, ele tem um peso X.
né? Um peso lá em gramas e tal. Isso aqui, gramas, é uma unidade, não é? Só que o carbono, ele é um... Cara, imagina quantas gramas que não seria isso. É muito pequeno. Quantos gramas? Tipo, não tem como colocar em gramas, tá? Então, o que eles fazem? O que eles fizeram? Como a gente está lidando com carbono, que é com átomos, né, que é uma coisa extremamente pequena, a gente precisa criar uma nova unidade, tá? Então, esse U aqui, ele é nada mais, nada menos do que uma unidade de peso, semelhante a gramas, a quilogramas, toneladas, assim por diante. E aí, por exemplo, o grama, né, ele tem um padrão, né, que, então, o grama equivale, né, a 0,001 quilo, né, e assim por diante, eu acho. Não, aqui. Enfim, e tem essas igualdades, não tem? Então, o que ele fez? O que eles resolveram fazer? Então, U equivale ao quê? A uma parte do peso no carbono. Então, é um pouquinho difícil de entender, porque realmente, assim, não se subestime, porque realmente é um pouco difícil, porque isso não está no nosso dia a dia, né? Então, assim, você olha e você fala, que porra é essa? Mas basicamente, é o quê? Que esse U de unidade é para determinar o peso de alguma coisa, assim como um grama, né? É aquele negócio, né? Aceita. Aceita. Porque assim, você pega lá, grama, quilo, né? Tanto que, se eu não me engano, eu acho que, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que que é quase isso, né? Que o quilo, eles têm, né, em algum lugar, eu acho que é na Inglaterra, lá, se eu não me engano, eles têm uma barra de metal, né? Eu não me recordo agora se é ferro, o que é exatamente, eu acho que é ferro, que aquilo lá representa 1 quilo, né? Então, aquele objeto de metal representa 1 quilo, né? Então, o que acontece? Daquele 1 quilo, você vai converter e transformar isso em várias outras coisas, tá? Então, o que eu vou ter? Essa barra de metal é 1 quilo. Então, se eu multiplicar essa barra por 2, eu vou ter 2 unidades dessa barra de metal. Então, eu vou ter 2 quilos, certo? Se eu dividir ela em 1000, eu vou ter 1000 partes desse 1 quilo. Então, cada 1000 partes desse 1 quilo é 1 grama. Então, o que eles fizeram? O carbono é como se fosse essa barra de metal, tá? Então, ele é um modelo a ser seguido, tá? Por que é isso? Isso, gente, é tudo ali na nuvem, né? É coisa que a gente inventou para a gente conseguir calcular as coisas na nossa vida, tá? Então, imagine que esse carbono, ele é como se fosse a barra de metal, né? Então, a barra de... Deixa eu jogar a lousa aqui um pouquinho pro canto para eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Não garanto beleza, mas talvez eu consiga algo. Vou até fazer colorido para fingir que eu sou bonita. Ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui minha barra de metal, certo? Uma tentativa de barra de metal. Engraçado, no papel sai tão legal. A barra de metal representa 1 quilo, né? Então, se eu pegar essa barra de metal aqui e dividir ela em 1000 pedaços, né? Eu vou ter o quê? 1 quilo dividido por 1000. Certo? Isso aqui seria quanto? 1 grama. Por quê? Porque você corta esse K aqui, ele é o quê? Ele representa 1000, né? Então, corta K com esse 1000, sobra o quê? 1 grama. Certo? Agora, se eu pegar aqui, né? Vamos mudar aqui a corzinha aqui pra gente se achar bonito de novo. Eu tô explorando a luz. Agora, vamos colocar aqui na mesma situação. Eu tenho aqui um átomo. Esse átomo é um átomo de carbono, certo? E aí, esse átomo de carbono aqui, ó, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dividir ele em 12. Aqui tem 4. Aqui tem... Vai contando comigo que eu sou burra. 1, 2, 6. Ai, Jesus, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, e agora? Peraí, falta. 9, 10, 11, 12.
finge que tá do mesmo tamanho, tá? Ó, eu peguei esse átomo aqui, então, ó. Ó, meu átomo de carbono, eu dividi em 12. Então, o que eu tenho? Eu tenho um C dividir em 12 unidades de C, certo? Então, o que vai acontecer? Ó, a Tamires vai querer me matar, porque o pecado da matemática agora, mas corta, né? O que sobrou aqui? 1, 12, 1, né? Então, o que eu tenho aqui? Não, eu tenho que cortar esse 12. Eu sou horrível. Não sei. Guilherme, me ajuda a fazer essa conta, Guilherme. Não, tá errado. Eu tenho que cortar esse 12. Calma. Porque um 12... Não, eu não corto carbono. Burra. Peraí, gente. Ai. Aí eu passo tempo. Então, o que eu vou ter? Aqui, peraí. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Tá vendo? Você, matemática é uma coisa boa. A gente se perde fácil. Passa vergonha. Então, aqui, ó, 12 átomos de carbono é igual a uma unidade. Então, vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo agora. Porque, né, errar é humano, mas a Érica só faz burrice. Não, mulher. É porque você não me viu nas aulas de matemática. Então, que você não me viu reprovando na aula de química. Ó, então, o que eu vou ter aqui, então? 12C vai ser igual a 1U, tá? Por que eu tenho isso aqui, então? Por que eu vou ter exatamente essa quantidade? Então, assim, eu peguei esse carbono aqui, todo esse meu átomo de carbono, e dividi em 12 partes. Essa partinha aqui, ó, é a U. Vai ser esse U aqui, tá? Eu não vou conseguir chegar nesse número aqui, realmente. Eu peço desculpa para vocês, depois eu vou ver se eu consigo. Eu faço um videozinho e mando no WhatsApp. Eu preciso pensar como eu faço essa transformação. Eu vou ficando nervosa quando eu vou dando aula, eu não consigo. Mas enfim. Então, você entendeu mais ou menos a ideia? Então, ó, esse átomo de carbono aqui é a mesma coisa dessa barra de metal de 1 quilo aqui, ó. Então, essas 12 unidades é a mesma coisa desse 1 quilo. Ele é o meu modelo. Desse modelo, eu vou ter várias coisas. Então, aqui, desse modelo de 1 quilo, eu vou ter 1 grama. Desse modelo de 12, né? De 12 partes do átomo de carbono, eu vou ter 1 unidade. Então, por isso que é 1 unidade. Aí, se, por exemplo, vamos pegar o nosso amado oxigênio. O oxigênio, ele vai ter 8 U's. O que significa isso? Que ele vai ter, você pega essa parte aqui, ó, ele teria, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem 12, 8, 9, 10. Ai, tinha 10. Mas enfim, então ele vai ter o quê? Ele vai ter 8 partes que esse carbono teria. Vocês conseguem entender? Entendi. Aqui, ó. Com 1 grama, né? Para voltar pro dia a dia. Aqui eu tenho 1 grama. Se eu tiver 500 gramas, eu vou ter o quê? Metade disso aqui, ó. Certo? Vou ter metade dessa minha barra aqui. Então, é basicamente essa a ideia. Basicamente quem que é a minha referência? No caso aqui, uma unidade de carbono. Quem que é a minha referência na unidade que vocês usam no dia a dia, que é o quilo? Essa metal. E ela eu vou dividir, vou multiplicar, vou fazer o que eu bem entendo. Mesma coisa aqui. Nesse caso, eu dividi. Mas aí se você pega, por exemplo, o cálcio, ele tem 40 U. Significa que ele é o quê? 40, a massa atômica dele é 40. Ele é mais leve ou mais pesado que esse carbono? Mais pesado. Mais pesado. Ele é mais leve ou mais pesado que o oxigênio? Mais pesado. Mais pesado. Ou seja, essa uma unidade aqui, ó, ela vai se repetir 40 vezes, em vez de ser apenas 12 ou apenas 8.
tá? É a mesma coisa de eu pegar aqui. Aqui é 1 grama, aqui é 500. Eu vou ter ali 2.000 gramas. O que eu tenho? Eu tenho 2 barras aqui, ó. Uhum. 2 tentativas de barra, né? Eu vou ter 2 barras, né? Ou seja, o que é esses 2.000 gramas? É a mesma coisa de 2 quilos. O que é esse 40U? São 40 partes dessa uma unidade. Se vocês dividirem 40 por 2, vocês vão ver mais ou menos quantos carbonos que teria, né? Convencionalmente. Eu não vou fazer isso, que eu já passei muita vergonha hoje. Mas, Ai, meu Deus. basicamente, vocês conseguiram entender agora? Acho que deu uma esclarecida, né? Deu. Legal. Muito. Tá. Sim, tá bem claro, Érica. Tá claro. Então, e assim, se vocês, essa parte é extremamente importante entender para vocês conseguirem entender o que é essa massa atômica. Gente, vocês não têm noção, foi o quê? Desde 2006, fazendo cursinho, eu fui aprender o ano retrasado. Faz Ô, quase 10 Jesus. anos que eu consegui entender esse trem, né? Mas é porque eu não pegava para estudar. Vocês são diferentes de mim, vocês pegam para estudar. Eu só gosto de biologia, gosto de insetos, né? Um problema, né? Vocês vão ver quando eu for dar aula de insetos, vocês vão pirar. Mas enfim. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Então, a massa atômica, ela é um número que indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1 vezes 12 da massa do carbono 12, tá? Aí é importante eu falar carbono 12, a gente vai ver isso futuramente, mas existe variações dentro dos átomos, tá? Vocês já ouviram falar de carbono 14? Não. Não? Carbono 14, inclusive, ele é o responsável, né? A gente usa muito ele é um carbono pesado, né? Por isso que é carbono 14. Ele tem 2 unidades a mais que esse carbono 12, né? Então ele vai ter o quê? Mais nêutrons. Lembra daquela história de que da diferença de massa? Por isso que é importante saber. Por que ele continua sendo carbônico? Porque ele continua tendo a mesma quantidade de prótons, mas no caso ele tem mais nêutrons, né? E ele é muito usado para datação de fósseis, né? Porque ele é uma quantidade bem menor na natureza. E aí, com isso, a gente consegue saber, medindo o decaimento dele, ou seja, o que é esse decaimento? Ele vai perdendo prótons, bem devagarzinho. Então, ele deixa de ser carbono, né? Ele passa a ser nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Esse carbono se transforma em nitrogênio, mas isso demora muitos milhões muito tempo mesmo, né? Que é o tempo de meia-vida que a gente fala. Então, eu tenho carbono 14, eu vou ter o carbono 12. Então, assim, tem variações, tá? O oxigênio também tem variações, o hidrogênio tem variações, tá? Por isso que a gente usa aqui o termo carbono 12, tá? Só para vocês terem uma noção disso, mas isso não vai cair para vocês. Se for cair, vai ser alguma coisa, vai ser um contexto para vocês fazer alguma coisa referente à massa atômica. Não vai ser nada de bicho de 7 cabeças. Por exemplo, aqui, ó, o cloro. O meu cloro, ele tem 35,5 U, né? Então, aqui, ó, 35,5 U. Essa é a minha massa atômica do meu cloro. Então, se o meu carbono aqui, né? Se esse 1,12 aqui, se eu for fazer uma regrinha de 3 aqui para saber quantos carbono cabe aqui, vai dar 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Aproximadamente 3 carbonos, né? 3 átomos de carbono é o peso do meu cloro. Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, em vez de eu ter, então, os 12 ali, eu vou ter 35. Né? Então, assim, aumenta a minha unidade de cloro aqui, tá? Então, ele, obviamente, ele vai ser mais pesado, porque ele vai ter mais partes do que o carbono. Quem é o meu ponto de referência? O carbono, porque para fazer comparação, você precisa ter um ponto de referência. Então, assim, não sei se vocês sabiam do ponto de referência do quilo. Não sabia. Então, ficou mais claro até pro quilo agora. Ficou. Né? Porque vocês falam, né? Que a gente fica, né? Beleza, 1 quilo. Tá, mas em relação ao quê? Né? A gente tem uma comparação. Metro, né? O metro você tem. No metro ele é mais visível até, né? O metro é mais tranquilo, né? A distância. Mas o quilo. Tá, eu tô comparando ao quê? Né? Como que esse cara vai provar que você tá levando 1 quilo de batata para casa? Né?
Então, assim, como eu vou provar que que o meu cloro pesa esse valor? Eu tenho que ter uma referência, tá? Então, a minha referência vai ser o quê? Carbono. Antes do carbono, teve o... se vocês for ler como foi determinada a massa atômica, vocês vão ver que foi uma salada. Utilizaram oxigênio, utilizaram nitrogênio e tal, não sei o que lá. Aí falaram, não, esse é o carbono, e bateu o martelo e falou, eu quero outro. Foda-se, carbono. Basicamente foi isso. Então, assim, eles têm ali, o que é isso? Então, é uma... Ai, fugiu a palavra. Uma convenção. Né? Então, a convenção é o quê? Uma unidade é 1/12 da massa do carbono 12. Né? Então, essa é a convenção que vocês têm que aceitar. Do mesmo jeito que nós temos a convenção de que 1 quilo representa aquela barra de metal que está lá na Inglaterra, acho que em Londres, não me recordo. Agora, exatamente o local. Posso estar falando besteira, mas isso aí também não importa muito pra gente. Quem tiver curiosidade, inclusive parece... não vou falar isso. Então, não, senão vai para outro assunto. Mas enfim, eu parei de tomar sertralina, agora eu não tenho mais foco, gente. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. A massa molecular, então, né? Nossa, Erika, por que você tá falando desse U? Que inferno! Para vocês conseguirem calcular a massa molecular. Porque vocês lembram que eu falei lá no Avogadro que a massa, que a molécula, ela vai ser a junção. Vamos fazer de azulzinho aqui, porque o nosso oxigênio tem que ser azul. A junção de 2 átomos ou mais. Então, para eu calcular a minha massa molecular, eu preciso saber quantas 1/12 de massa tem cada átomo, né? No caso do oxigênio, rapaz, olha, ainda bem que eu vi aqui que é 16. Eu coloquei aqui para poder, na minha cola aqui, que o oxigênio, a massa era 8. O número atômico dele é 8. Não, o número atômico dele é 6. Sei lá porque eu coloquei 8. Mas enfim, a massa, então, do átomo de oxigênio é 16, certo? Então, o que aconteceu? Então, o meu oxigênio, o meu átomo de oxigênio, ele vai ter 16 vezes 1/12C. Tá? O que é esse C? Carbono, né? Então, ele vai ser 16 vezes isso daqui. Então, o que é esse 1/12C? Isso aqui, ó, você pega e... Vou usar canetinha colorida. Ai, gente, adora essa caneta. Você pega aqui, ó, risca esse cara e coloca um U. Entendeu? Então, um U é exatamente 1/12C, tá? Mas imagina você ter que escrever aqui toda hora. 16, 1/12C. Tá? Então, aqui vai dar 2 vezes 16, Mano, que inferno. Não, tá? Então, apaga esse cara aqui e coloca um U. 16 vezes 1 dá quanto? 16. Então, massa do cara, 16U. Beleza. Ótimo. Eu tenho quantos átomos aqui no meu gás? 2. 2. Bom, regrinha, olha como a química é boba, de fácil. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 16. Porque eu tenho 1, eu tenho 2 aqui, né? Deixa eu mudar de caneta, porque a minha caneta colorida tá falhando, tá acabando. Aí tem 32 U. Aqui vai ter, então, 32, né? Aqui ele fez a regrinha, né, besta aqui, sem a unidade, mas ele chega no final, então, e coloca a sua unidade. Então, a massa molecular do oxigênio é 32 joules, tá? Isso, gente, não confunda massa molecular e massa atômica com aquela massa... eu sempre esqueço o nome daquela massa do azinho lá. Deixa eu ver aqui. Eu passei para vocês e eu esqueço. Eu sou uma... Atômica. Não a massa atômica. O azinho. Quer ver? Peraí que eu já vi. Prótons. Tá. Mais. Que tem um termo certo. Nêutrons. Lasqueira. Peraí. Cheio de mosquito aqui, né? Número de massa. Lembrei. O azinho lá, ele era um número de massa. Não confunda número de massa com massa atômica. Tá? Então, assim, o número de massa, né? Então, aqui, né? O meu número de massa, o A, ele vai ser sempre o P mais N, né?
esse número aqui é o quê? É uma aproximação, esse número de massa, é uma aproximação do quanto esse átomo seria. Mas ele não vai ser exatamente isso. Se você pegar lá o oxigênio, então, quer ver? Tanto que ele é bem próximo. Se você pegar lá o oxigênio, ele vai ter quantos átomos? Ele vai ter 8, né? O oxigênio ele vai ter 8. Então, 8 mais 8, 16. Aí deu próximo aqui, né? 16. Você vai falar, nossa, uma coincidência. Mas nem sempre vai ser exatamente isso. Por quê? Porque o meu U aqui, ó, ele pode mudar. Por exemplo, às vezes eu tenho carbono 16, tenho carbono 18. É 18, né, Gui? O carbono pesado? O oxigênio pesado? Não, o oxigênio lá, o oxigênio. Por exemplo, eu tenho aqui esse oxigênio, nesse caso, o oxigênio mais comum, ele é 16. O átomo oxigênio, tá? Vamos aqui para não confundir. Eu tenho aqui o átomo oxigênio, ele tem a minha massa atômica 16U, né? O A dele aqui, ó, né? Coincidentemente, o número de massa, que é o P mais N, ele vai ser o quê? 8 mais 8, que vai dar 16. Não tem nem unidade isso aqui, ó, né? Mas, o que acontece? Eu tenho um oxigênio, que ele é oxigênio 18, que a gente fala. Lembra que eu falei do carbono 14 ali? Foi. Mesma coisa. Ele vai ter o quê? Ele vai ter mais nêutron. Então, ele não vai ser 16U. Ele vai ser 18U, tá? Então, assim, e aí o que acontece? Isso aqui ainda é uma aproximação. Por quê? Porque a minha massa atômica ainda vai ter outros esquemas, né? O que eu fiz aqui? Eu apanhando a tecnologia de novo. A minha massa atômica, ela ainda é um pouco diferente disso daqui, mas a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Isso aqui é de forma arredondada, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Porque você tem toda uma questão de... Porque tem que medir também os elétrons, né? Igual, por exemplo, aqui eu não tô, né, na minha massa, aqui nessa massa, eu não estou considerando elétron. E apesar dele ser desprezível, na massa atômica ele é considerado. Tanto que, se vocês olharem na tabela periódica, na verdade, o valor do átomo de oxigênio é 15,9994, né? Mas a gente arredonda para 16 porque vocês são filhos de Deus, ninguém merece. Então é tudo assim, a gente arredonda, mas na verdade é meio quebradinho, tá? Por quê? Porque a gente vai ter variações de coisas e depois eu falo isso mais pra frente, no final da aula. Eu preciso que vocês então façam para mim aí e me dê a resposta. Eu vou dar aí 30 segundos para vocês fazerem o da água. Eu vou colocar aqui as informações do lado aqui, ó. Pra vocês. Tá. Então, a água, ela tem um U, o oxigênio vai ter 16U, o carbono 12U, 32U. Nossa, eu tô assim, tipo, tá retinho, né? O que mais falta? O C, o cálcio 40U e fósforo 31, que é total, tá? Então, eu preciso que vocês façam isso. Vou fazer da água primeiro para vocês entenderem. Ó, Tá a massa molecular da água. Quantos átomos de água, de oxigênio? Vou desenhar aí. Peraí. Tá. Eu tenho aqui. Oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dois pequenininho aqui é o hidrogênio, aqui eu tenho um, mas eu nunca escrevo, né? Então, o que vai rolar aqui? Eu vou fazer simplesmente... Eu acho que eu entendi. O H é 1. Isso, Que 2 você vezes botou ali. Então, vai dar 2. Mais... Aí o O é, né, 16, ele é só 1, né? Então... Só 1. Então, quanto que vai dar isso? 2 vezes 1, 2, né? 2 vai dar 18.
18U. U. Então, a minha massa molecular da água, 18U. Certo? Legal. Certo. Vamos lá, faz os próximos agora, que agora os próximos não é brincadeira de criança. Tá. Ou é, né? Sei lá. Vou fazer na calculadora. Eu me errar. 2 minutinhos pra vocês. Nem isso. Tá. Não. Fizeram a primeira? Sim. Nossa, eu fiz um café porque eu tava morrendo de sono. E eu tô morrendo de vontade de tomar café, mas se eu tomar café eu não tô dormindo mais. Ai, eu não sou assim não, eu tomo café e durmo. Não, eu sou super sensível. Como eu falei, né? Eu não usei droga durante a graduação. E Ai, eu eu sou sensível também. às drogas. Então. Mas a droga que eu mais uso é... Ah, falando em droga, gente, se vocês estiverem disponíveis, sexta-feira às 9, eu vou fazer uma live junto com um amigo meu colombiano, falando em droga, e Meu Deus! artrópodes terrestres, né? A gente vai falar de várias curiosidades e também de funções dos artrópodes e tal, vai ser Que dia pela live, mesmo? assim, sexta-feira. Aí eu mando pra Legal, vocês eu um vou link, passar. se vocês quiserem Isso, assistir. tá Ver bom. eu e um amigo drogado, ele é parceiro de droga meu, né? Antes da quarentena, a gente compartilhava o café. Ah, E às vezes bolo de chocolate também, que é outra olha, droga. Mas outra enfim, aí droga. se vocês quiserem participar, estão convidados. Quer dizer, assistir, estão convidados. Mas eu vou deixar gravado também, qualquer coisa. Tá. Ele é doutor das aranhas. Enfim. Olha. Vamos fazer o primeiro aqui então? Peraí que eu tô no último. Pera ainda. Opa! E os outros? O Alifer Giovanni. Giovanni ainda tá aí? Deixa eu ver quem tá aí ainda. Fui eu aqui, tá de boa. Tô terminando o último também. Beleza. É facinho, né? Gente, vocês acreditam que é isso que vai cair pra vocês na prova? Não. Não. Sério. Vai ter um puta textão lá explicando um monte de coisa, chega lá e vai pedir isso aí, vocês vão entrar em pânico e falar, ai, eu não sei. Cara, é só isso. Ai, como você sabe que vai entrar em pânico? Porque eu entrava em pânico. Meu Deus. É bem bobo. Parece que é fácil, assim. É porque aqui, assim, né, tá no direto, mas você vai ver a questão lá, aquela coisa toda elaborada, né? Mas não é tão assim, não. É um pouco difícil pra entender. Depois que entende. Ótimo. Gente, eu volto rapidinho. Só um minuto. É bagunça. Dá uns números grandes? Um pouquinho? Sim, sim. Ah, tá. A Então, água é o menorzinho, hein? Essas coisas assim. Gente, ó, pra vocês terem noção. eu já terminei. É a glicose. Cadê qual? Esse de Essa. baixo, o último? Ah, esse aí que você sublinhou. Ah, tá. É a glicose, né? A molécula de açúcar. Ah, eu tava achando ele familiar mesmo. Isso aqui, quem faz biologia já sabe de cor salteado o resultado, né, Gui? Eu não, mas ele sabe. O que, Gui? Conseguiu fazer, Giovanni? Sim, já terminei já. Terminado? Acho que o Alifer saiu. Tá todo mundo aí? Eu voltei. Conseguiu fazer, Alifer? Sim, tá feito aqui. Ó, quanto que deu então o de vocês aí? O da glicose? 180? 180. Beleza. Quanto que deu esse do... Acho que isso aqui é o ácido sulfúrico. Quanto que deu? Meu deu 98.
Errei, né? Certinho. 98. Quanto que deu o último, o do cálcio? Acho que é fosfato de cálcio. Peraí, aí eu tô... Esse é mais 279? Vou até colocar ele aqui de baixo aqui pra gente fazer. 279? Todo mundo deu isso? Então deu isso, Giovanni? Peraí, deixa eu pegar aqui pra ver quanto que deu. Porque, ó, seria... Ó, peraí. Marquei. Tá certo. 279. Acredito que deu certo. O meu também. Todo mundo deu o mesmo valor? Vocês não colaram, não, né? Vamos fazer então, porque assim, nem eu sei. Mas enfim. Então, ó, vamos fazer passo a passo. Primeiro vamos pegar então o carbono, né? O carbono, então, a gente tem aqui 6 átomos e a gente viu que é 12. Então vai ser o quê? Estou escrevendo com a borracha. Que da hora. Então, vou pegar a fina aqui. Vou pegar um azul. Então eu tenho aqui, ó. Eu vou ter o quê? Vou colocar sempre o número do átomo primeiro, tá? Quantidade de átomos. Então eu tenho 6 carbono vezes 12. Mais água. Então, 12 vezes 1. Mais o oxigênio, que é 16. Então, 6 vezes 16, né? 6 vezes 12... Ih, passei vergonha. 6 vezes 12 dá 30. Eita, pega, gente. 30 e... Não, passo de 30. 64, né? Todo mundo fez na calculadora. Foi. Jesus. Foi 64 mesmo. Mais 12 mais 6 vezes 16, sobe 1, vai 20, sobe não sei quanto, não sei o que lá. Mentira, eu tô fazendo calculadora também. Você sobe lá, não sei o que lá. A cabeça não tá funcionando mais essas horas. 96, né? Então vai ficar o quê? Soma tudo agora, 64 mais 12 mais 96. E? Não, é porque é assim, não. Ó, 6 vezes 12 vai dar 72. Tá vendo? Eu fiz errado. Aí... Eu não consigo fazer conta de cabeça, eu tenho que escrever. Cadê? Aí 12, o resto tá igual, meu. 72 com 12 com 96. Daí vai dar 180. 72. Aí, isso mesmo. Então, 72 com 12 com 96. 180. Muito bom. Aí o de baixo é... Então, Cadê? Ah, tá. vou mudar a cor da 2. Posso apagar aqui pra ficar mais Pode. bonitinho? Pode. Vocês estão acertando tudo, né? Mas é top. A gente faz junto aqui, ó. A gente acerta junto ou erra junto. Vamos lá. Então, vamos lá. Daí vai dar hidrogênio. né? 2. 2 vezes 1. Mais. Vamos fazer só para acompanhar, né, a ideia. Tá. Mais O 1 vezes 32. É porque assim, né, você fala, tá fácil, na hora que o chicote estrala. aí neguinho não sabe o que faz, é verdade. E o oxigênio, né, 4 unidades vezes o peso, 16. Igual. Será que eu vou saber quanto que é 2 vezes 1? Ai, gente, 2. Então aqui, 2 mais 32 mais 4 vezes 16, 64. Nossa senhora, a pessoa não sabe quanto é 64. Gente, vocês estão me achando um lixo, né? 28, Não, para. 98. Muito bom. Vocês não estão fazendo a calculadora não, né? Mulher. Gente, na época que eu trabalhava no McDonald's, mas eu fazia tantas contas de cabeça. Agora, É mesmo? pior que porque então, agora eu tô trabalhando lá no atendimento, eu tô meio burra também. Antigamente eu já batia o olho no boleto e já sabia quanto que ia dar de juros, os boletos atrasados. Agora eu não sei não, mas não. Então, é falta de prática. É. Agora, ó, esse de baixo aqui, vamos ver se vocês acertaram, que eu também não sei quanto que vai dar, é tão novo pra mim quanto pra vocês. Mas aqui, ó, tem um esqueminha, que eu acho que eu expliquei pra vocês da outra vez, né? Que aqui, esse número 2 aqui, ó, você vai fazer o famoso chuveirinho, né? Vai multiplicar todo mundo planeta. É igual... Verdade.
né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar o cálcio. O cálcio tem 3. Então, 3 unidades de átomos de cálcio vezes 40, mais... eu vou fazer separado, porque senão a gente vai se atrapalhar na... Mas se quiser também pode ser assim, né? O fósforo, 31... Não, vou fazer separado. Faz separado. Eu fiz separado. Aí esses bololó enchem o saco. Eu tenho aqui um átomo de fósforo, vezes 2, então são 2, tá? Aham. Mais, ó, o oxigênio são 4, É. vezes 2 aqui, Vezes são 8 dois. unidades, tá? É. É melhor vocês fazerem assim, que lá na hora, lá, vixe, não sei se vocês são ruins que nem eu em matemática, se for, acho que não, porque vocês têm a Tamires aí, né, tá? É boa, né? Mas enfim, vamos lá então. 3 vezes 40, essa aqui não precisava nem fazer, mas é melhor fazer, vai que eu passo vergonha. 120, mais 31 vezes 2 dá quanto mesmo? 62, né? Não, é vezes 2. Vezes, porque aqui, ó, 12. Não, eu que viajei, eu coloquei o 3 aqui. Viajei. Não, acontece. Quer dizer, não pode acontecer na hora da prova. 8 vezes 16, 128. Então lá, 128 mais 62 mais 120, 210. Errei. Esqueci Tudo bem. da distributiva ali. Por que vocês esqueceram? Exatamente, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, essa aqui eu acho que... Mas é bom errar agora, porque vocês fixam nele. É verdade. Não errar na prova é o que importa. Então, fiquem atentos a essa partinha aqui, tá? Porque normalmente quando eles pedem para calcular a massa molar, eles não vão pedir esses primeiros aqui, ó. Vai pedir esse cara de baixo aqui, tá? Porque assim, se vocês for ver assim, realmente não é difícil, né? Pode ser difícil. Ainda mais porque tem alternativa, se você errar ali, por exemplo, provavelmente, o que eles vão fazer? Eles vão colocar esse valor. Ou, por exemplo, supondo que você vai só multiplicar aqui e vai somar com apenas um fósforo, que eu acho que foi o que aconteceu, né? Deixa eu ver aqui. Foi, né? 310 menos 31. Exatamente isso que vocês fizeram. Então, assim, provavelmente vai ter essa alternativa aqui. Então, se vocês, por exemplo, acerta aqui, putz, errou alguma coisinha aqui, mas sei lá, chegou em 308, por exemplo, 308 tá próximo de 310, tá ali na alternativa, tranquilo, né? Então, não pode esquecer dessa distributiva aqui, tá? Que se esquecer aí, realmente, com certeza eles vão colocar um valor desse, vai colocar um valor que você não multiplica esse 2 aqui com os outros, né? Dá pra ferrar com nós. A ideia deles é essa, né? Tanto que a gente fala que é prova eliminatória, né? Então, vamos lá, né? Aí lá vem a pergunta, então, como que a gente vai medir a quantidade de matéria, tá? Então, o que é a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é a quantidade de átomos, a quantidade de moléculas, tá? Então, ali eu vi como que calculo o peso, mas o que é esse bendito dessa quantidade de matérias? Daqui a pouco tem exercício. Eu vou explicar tão rápido isso aqui para vocês, que você vai falar, nossa, foi, né? Mentira, não vai ser rápido. Agora a gente vai perder meia hora nesse slide. Vamos lá, então. Agora que o bicho capa, tá? Gente, esquece esses sinaizinhos de coisa aqui, que isso aqui é tudo correção do lazarento do computador. O mal não tem acento. Mas, enfim, o que a gente tem aqui? O Avogadro, o que ele falou? Vamos dar luzinha aqui do lado. E agora a conversa fica séria. Mas não fiquem com medo, porque, cara, vocês vão ver agora e falar, nossa, mol é isso? Que besteira. Vamos começar falando o seguinte. Deixa eu pegar minha caneta amarela aqui, que eu vou fazer a famosa... Isso é o verde, laranja, dá nada pra mim. Finge que isso aqui é uma banana. Tá bonito, pô. Banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui, 12 bananas. Ou seja, eu tenho... Quanto que eu posso representar? Qual que é uma outra forma de eu falar esse número aqui?
Qual C, número? 12C, 12C. Não. Pensa no seu dia a dia. Ah, tá. Uma dúzia, uma dúzia. Boa, uma dúzia. Agora, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, isso aqui não é oxigênio, isso aqui é ovo. Eu tenho 12 ovos. Quantos ovos eu tenho aqui? Uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia de Ovo. ovos. Boa. Quem falou isso aí? Foi o Alifer? É. Boa. Então, ó, primeira coisa que o Alifer falou aí que eu estava esperando alguém falar. Uma dúzia. Uma dúzia do quê? Né? Uma dúzia de É que nem mol, né? bananas. Exatamente, eu vou chegar lá. Eu acho. Um dia eu chego. Uma dúzia de... Deixa de ser porca, Érica, corrige. Uma dúzia de ovos. Certo? Vamos pegar mais um exemplo só para fixar. Essa lousa aqui, ó. Eu tenho aqui, sei lá, o que eu vou fazer. Dois grãos de pólen. A louca, né? O grão de pólen, acho que vocês viram lá com o Guilherme, né? O grão de pólen é o Mickey. Eu tenho aqui também uma duplinha sertaneja, 2 cantores sertanejos fazendo um live na sexta-feira cantando sertanejo. E eu vou ter aqui deixa eu ver, memória é boa pra cá. Memória não, né? A minha imaginação é ótima. Eu vou ter aqui, sei lá, vamos pegar aqui 2, sei lá que é isso, 2 vidros, né? Sei lá, com um palmito aqui dentro. Então aqui, ó. Aqui eu tenho 2 grãos de pólen. Aqui eu tenho 2 cantores. Aqui eu tenho 2 potes de palmito. O que esses caras têm em comum? O que vocês acham? O que esses caras... O que um grão de pólen vai ter em comum com esses 2 cantores de sofrência que tem em comum com esses 2 potes de palmito? Quantidade deles. As quantidades. Todos têm o quê? 2 unidades, não é? Uhum. Então, todos aqui têm o quê? O que a gente pode falar desses 2 aqui? O que esses cantores estão fazendo aqui? Eles estão formando uma dupla. Qual que é a outra forma que eu posso falar aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um dueto. Dueto? Uma hora a gente vai chegar no que eu quero. Aqui eu tenho um. Quanto você tem lá? Vou pegar... Par. Gente, sair dueto e não sair par é foda, né, meu? É, sai dueto, mas não sai par. Não sair par é brincadeira. Não, mas foi até bom, porque assim, vocês perceberam que, ó, tudo isso aqui representa o quê? 2. Então, tudo isso aqui não importa. É 2. Não importa. 2 unidades. Tá. Então, assim, não importa o que é. É 2 unidades. Aqui, né, essas 2 unidades é o quê? Ela pode ser uma dupla, pode ser um dueto, pode ser um par. Não importa. Sempre que você falar dupla, dueto, par, sempre vai vir na sua cabeça o quê? 2. Toda vez que eu falar dúzia, você vai vir o quê? 12. 12 unidades. 12 o quê? Uma dúzia do quê? Um par do quê? Né? Um dueto do... Acho que dueto talvez seja só para... Não, pode ser um dueto de poetas, sei lá, né? Mas dueto eu acho que é mais para... Ah, tem um chocolate dueto também, que é um só. Mas enfim, dueto é para arte, né? Mas mesmo assim, dueto de quê? Né? Duelo, né? Duelo do quê? Né? Par do quê? Dupla do quê? Certo? Mas sempre que vir o par, você sabe que é 2, né? Sempre que vir dúzia, você sabe que é 12. Só que você precisa saber o que é esse 12. Agora, você imagina, né?
Tá lá a dona Érica, né? Feliz e contente, saltitante. E tá contando, então, os átomos de hidrogênio. Não, vou colocar um... Olha, eu já ia apagar, pegando a borracha para apagar a luz, eu sou muito esperto. Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, vamos pegar um gás nobre, né? Que o gás nobre ele só tem um átomo, ele já forma tudo. Então eu tenho aqui, eu tô contando meus gás hélio, né? Eu quero contar quantos gás hélio tem naquele balão que eu vou sugar ele para poder... Cara, eu tô contando um átomo. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho meia dúzia de átomos de hélio. O que eu vou fazer com meia dúzia de hélio, cara? Cara, é pequeno demais. Eu não posso usar essas unidades para representar um átomo. O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Aí o advogado foi lá e falou, mano, vai ter que fazer um meio bolado aí, cara. E então, o que ele... Olha eu querendo subir, apoiando. O que então ele resolveu fazer, né? Quer dizer o seguinte, inventou esse tal de mol, tá? Então, um mol vai ser o quê? 6,2 vezes 10 a 23 unidades. Gente, você manja o que é o 10 a 23 aí, né? O Alisson Muito grande. Um número monstrão, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, o 6,2 vezes 10 a 23 é esse 6,2 vezes 10, 23 vezes! Cara, é 6 sextilhões. Cara, eu nem sei qual que é o número que vai pronunciar isso. É um monstro, né? Só que esse número monstro é um número que você vai conseguir trabalhar para coisas minúsculas, né? Então, esse 6 vezes 10 a 23, toda vez que ele vir, você vai ter que falar de quê? Né? Então, ele pode ser 6. Vou colocar 6 vezes 10 a 23 só, né? Porque senão em 10 anos, né? Às vezes ele pode vir assim, tá? Sem o 0,2. 6 vezes 10 a 23 de átomos de hélio. Beleza. 6 vezes 10 a 23 de azeitona, moléculas, pode ser, né? Moléculas de O2. Vou até pegar aqui um exercício que é muito legal e eu vou passar para vocês fazerem. É que a medida de mol ela pode ser representada, quer dizer, qualquer coisa, né? Pode ser representada também pela medida de mol, né? Sim, exatamente. Mol, arroz e feijão. Olha que loucura esse exercício. Nossa. É muito bom. Vou mostrar para vocês. Dá para ver pela palavra-chave aí. Unicamp, mol, arroz, feijão. É uma questão aí, porque quando eu aprendi ela, eu consegui ver o que era mol, arroz e feijão. Mas a gente, eu vou deixar ele aqui guardadinho. Já está até resolvido aqui, é até mais fácil pra gente, mas eu vou pedir para vocês resolverem. Deixa eu ver se ele tem se esse aqui é da primeira fase ou da segunda. Esse aqui é da primeira, eu preciso da segunda também, que é muito grande. Peraí. Mol, arroz, unicamp, alguma coisa assim. Aqui. Vou deixar aqui que daqui a pouco vocês vão ver que vai explodir a cabeça de vocês. Ele é maravilhoso esse exercício. Ele explodiu minha cabeça. Né? Que foi o que você falou agora. 6,10 vezes 10 é 23 azeitonas. Cara, imagina a quantidade de azeitonas. Não existe isso no mundo. É verdade, não. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco no arroz por quê. Vai ser muito engraçado isso. Vocês vão e nunca mais vocês vão esquecer mol. Então, o que vai acontecer? Toda vez que vocês colocarem o 6 vezes 10 a 23, vocês vão ter colocado o que é, tá? E o que acontece? Do mesmo jeito que
um par significa que são 2 unidades. Uma dúzia significa 12 unidades. Eu tenho, então, que 6 vezes 10 a 23 unidades é igual a 1 mol. Por que eu coloco 1 mol? Cara, imagina você ter que escrever 6 vezes 10 a 23 toda hora. Não dá, né? Então, vocês conseguiram entender a ideia? Então, do mesmo jeito que 12 unidades representam... Para, demônio, sai daí. Ai, 12 unidades representa uma dúzia. 6 vezes 10 é 23 unidades representa 1 mol. Conseguiram pegar essa ideia? Sim. Sim. Vocês viram que agora virou moleza, né? Nossa, 2... Caralho, 2 mol, então... 18... Não, louco, mano. Né? Né? É muita coisa, né? Tá doido, velho. Então, a ideia do mol é isso. Por que tem que ser essa muita coisa? Porque a gente está lidando com moléculas, com átomos, moléculas, né? Está lidando com elétrons, né? São coisas mínimas. Então, assim, para eu conseguir saber quanto tem ali, para eu conseguir mexer com essas unidades, eu preciso de um número enorme, tá? Uhum. Então, foi determinado, então, isso daí através do avogado. Oi, alguém falou uma coisa? Tranquilo? Então, o que eu preciso saber, então? Então, o mol 6, 10 e 23, né? Átomos ou moléculas, pode ser outras coisas também, tá? Não necessariamente são moléculas. Aqui a gente é o que mais usa. Então, toda vez que você for responder alguma coisa, isso aí eu já estou falando para vocês em fase, que eu acho que isso aí na prova, sempre vai ter lá o que vai ser, né? 1 mol de átomo, mas às vezes ele pode colocar de molécula, então vocês precisam tomar cuidado com o que ele está pedindo, tá? Mas na vida de vocês, né, se alguém for seguir aí a área próxima, for ter que mexer com um pouco de química, vocês vão ter que saber o que vocês estão fazendo na hora da prova lá, que for escrever, se tiver prova dissertativa, tá? E isso é determinado pela famosa IUPAC. Então, aquele 1,12, a unidade, né? Tudo isso é determinado pelo International Union of Pure and Application Chemistry, tá? Que é, então, a IUPAC que a gente fala, tá? Então, a IUPAC é que determina essas coisas, tudo bem? E a massa molar vai ser expressa, então, em gramas por mol, tá? Aquela massa molar que a gente viu lá em cima, o que eu vou fazer? Então, aqui, ó, no meu hélio, né, que a gente viu ali do lado, ele vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos, ele vai ter 1 mol. A minha molécula de água, se ela tiver 6 vezes 10 a 23 desse conjunto aqui, eu vou ter 1 mol, tá? Então, tem 1 mol de quê? 1 mol de molécula. 1 mol de quê? 1 mol de átomo, tá? Então, esse cara vai ser determinado dessa forma, tá? E aí, vocês viram lá em cima, aqui, ó, né? Eu vou ter aqui a minha massa molecular 312 U. Isso aqui eu consigo transformar em gramas por mol, tá? Vamos lá para aquele exercício lá no campo, que eu já estou até ansiosa. Bora. Vocês estão conseguindo ver se eu colo em outro lugar? Deixa eu só Não, consigo ver. Deixa eu só dar um zoom para ficar mais... Que é claro, né? Dá para ler, sim. Então vamos lá, vamos ler essa questão que ela é muito legal. Aí vocês tentem fazer aí ver se dá certo. Um estudante do primeiro ano do curso de Química da Unicamp, vocês vão achar que isso aqui é bizarro, mas não é, tá? Esse pessoal que é da Unicamp, eu não sei o que acontece com eles, mas eles são muito retardados, tá? Eles fazem vocês vão ver. Isso aqui é para poder passar o tempo, porque se você for comer no bandejão... Vocês já viram o bandejão da Unicamp, gente? Não. Da Unicamp, não. Eu vou mostrar para vocês, porque é muito legal o que o universitário passa. Eu fico imaginando, porque assim, o que o universitário passa. Assim, é porque eu sinceramente, né, eu vim da pobreza e tal, pra mim é tranquilo. Agora, pra aquela playboyzada... Olha isso aqui. Vocês estão vendo isso? Nossa, delícia. Olha isso aqui. Gente,
Eita, tipo porra. prisioneiro, né? Oxi, suave, tá Tá doido. vendo aqui, ó? É tipo prisioneiro Gente, mesmo. eu ia me sentir em que prisão acontece? grande. E o que acontece? Não, e é uma falatória. Pior quando eles começam a fazer intervenção artística lá dentro, todo mundo começa a gritar, é mó legal. Mas Meu enfim, Deus. o que acontece? Hoje me parece que tá fechado aqui, mas na época quando eu entrei na graduação, aqui em cima, que tem as janelas, acho que dá pra ver. As janelas aqui, tudo aberto, né? Aí as pombinhas vinham aqui, dava rasante, né? E você sabe o que Meu Deus, ela Aí faz você tava aqui, de repente passava uma barata. Você fala, nossa, que bom que tá passando barata, sinal que a comida não tem veneno. E assim por diante. Meu Deus. E o suco, né? A gente costuma até falar o seguinte, né? O suco, segunda-feira ele é de limão, na terça ele é de maracujá, aí lá pra quinta-feira ele é de. Vermelho. Ele já tá mais vermelhinho, né? Chama de frutas tropicais, se eu não me engano, não me recordo mais. Suco vermelho. E na sexta vai ser o suco de uva, né? Esse suco de uva, na hora que ele pega na sua roupa, a sua roupa fica azul. Ou às vezes ela Meu Deus. Meu Deus, ele vai velho. mudando de cor, porque ele só lava a máquina de suco só no final de semana. Então, assim. Jesus, aí vai Pô, aumentando mas todo esse o mano já negócio, tá bem gente. servido, velho. Que isso, cara? Não, hoje acho que é R$3, né? Hoje é R$3, mas na minha época era 2, você come à vontade. Só a mistura que às vezes não. Mas assim, a feijoada é boa, viu? Os nariz de porco, mas é da hora. Então, Meu assim, Deus. pra você, né, não ficar pensando na pomba, né, com a sua bazuca anal, segundo uma nova rotina, ou Ai, meu Deus, bazuca. Não. ou no suco que é feito no Instituto de Química, inclusive, né, provavelmente, porque ele é radioativo, você vai ter que fazer algumas coisas legais, né? O pessoal da arte faz exposição artística. Meu computador travou. Mas enfim, tudo bem. Peraí, gente, eu vou pegar aqui o exercício, então, arroz, feijão, mol. Meu Deus. Aí eu consigo. Aí a gente faz aqui enquanto o computador resolve ligar. Ai, gente. Gui, eu vou precisar resolver, né? A questão com eles depois, apresentar tela. Então, um estudante, então, né, tava lá no bandejão, não tinha o que fazer, era bicho, né? Coitado. Bicho no meio dos bichos, literalmente. Então ele estava lá, né, após a aula sobre tamanho relativo de cátions e ânions e sobre fórmulas químicas, foi almoçar no restaurante universitário. Para mostrar aos colegas o que havia aprendido, resolveu fazer uma analogia com a mistura de arroz e feijão contida no seu prato. O primeiro estimou o número de arroz e de feijão, tendo encontrado uma proporção 2 de feijão para 7 de arroz. Então, se vocês quiserem anotar aí na coisa de vocês, daqui a pouco eu ligar o computador e a gente já consegue resolver. Então, ó, vamos representar. Isso aqui é mais assim, mais para vocês entenderem o mol mesmo. Vai ficar gravado pro resto da vida em vocês. Então, eu vou ter lá. Ele estimou que era, então, 2F para feijão e de arroz 7, né? 7A. Isso, 7A. Tá? Então, o meu símbolo químico, entre aspas, de feijão vai ser F e meu símbolo químico de arroz vai ser A. Tá? Uhum. E fazendo uma analogia com o tamanho relativo dos cátions e ânions, escreveu a fórmula química do composto feijão com arroz, representando o F e o A. Então, ele pergunta a primeira, né? Qual a fórmula química escrita pelo estudante? Então, se ele fez lá, né, a proporção de 2 feijão para 7 de arroz, então, obviamente, a fórmula química fica tranquila, né? Vai ser F2A7, né? Que vai estar aqui embaixo até, ó, a resolução, né? Como temos uma proporção de 2 grãos de feijão para 2 de arroz, existe, na verdade, 2 formas possíveis. A7F2 ou F2A7, porque, né, como não sabe quem que é o cátion, o que é o ânion, então fica desse jeito. Uhum. Agora vamos ao que importa. A letra B. Se o total fosse 60 feijões, então 60 átomos de feijões no prato, quantos mols de arroz haveria no prato? Né? Agora eu preciso lá, tentem fazer essa ideia aí. Vamos ver se vocês conseguem essa regrinha de 3. Agora é nessa hora que o chicote estrala. Você está dando risada do arroz com feijão, mas é difícil. É sério.
Quantos mols? 60 feijões. Você tem 60 feijões e você sabe que a fórmula da molécula aí, né, a fórmula química do que ele inventou aí é F2A7, né? Então, se eu tenho 60 unidades de feijão, quantos mols eu terei do arroz? $210 210 mols de arroz? 210 mols de arroz. 210 mols de arroz para Aline. Eu tô anotando aqui na luzinha, minha antiga. Cheguei nesse 210 também. Certo. Eu só não... eu cheguei em 210 também, só não sei. 210, né? Aí a pergunta de Bosch, quantos mols do composto feijão com arroz havia no prato? Quantos mols desse A2A7, né? Considerando 60 feijões lá, então quantos mols de arroz com feijão havia no prato? 270? Não, acho que porque se tem 60 feijão, vai ter 210 arroz. arroz, entendeu? Mas peraí, deixa eu... Então a nossa conta tá errada, a outra. Não tá certo. Você tem 60, presta atenção, você tem 60 unidades do átomo, entre aspas, feijão. Né? Então, vocês falam que eu vou ter, em questão de mol, então vocês vão ter 210 mols de grãos de arroz. Multiplicar pelo mol lá, né? Gente, essa questão é ótima. Vocês nunca mais vão esquecer ela. É um número muito grande? Ou não? O que é um número muito grande do... Dessa junção, dessa etapa do juntar os mols do feijão com o de arroz? Não sei. Todo mundo. Vocês acham ainda que a B vai ser 210 mol de arroz? Agora eu tô em dúvida. Não tô com muita certeza, não. Deixa eu pensar mais um pouco, peraí. Pode pensar. Se vocês quiserem, a gente pensa a noite inteira. Acho que dá um número muito grande, não dá não? Grande em que sentido, você quer dizer? Várias vírgulas? Grande em... Não em vírgulas, não. Grande mesmo no... Várias vírgulas, né? Vários números depois da vírgula, antes da vírgula. Não sei explicar. Eu acho que generalizando grande mesmo. 10 a 20. 10 a 20. É 270? Então, mas 270 é o quê? Feijão com arroz. Então, vocês... quantos mols de composto arroz com feijão? Então, 270 mols de F2A7, certo? Uhum. Eu meti uma conta meio louca aqui. Deu 1.625,4. 10 a 46. O quê? Acho que eu viajei, né? Mols. Mols da mistura do composto FA. F2A7. E aí, vocês imaginam mais alguma coisa? Ou posso ir para a solução? Deixa eu ver. Eu acho que meu computador não vai ligar mais hoje, gente. Então dá pra gente fazer pelo celular e depois eu faço um videozinho e eu mando pra vocês. Pode ser? Mas aí a gente faz, porque ele não vai ligar mais. Só tem 8 anos, não sei por que não quer ligar. Bom, então vamos pra B então aqui, ó. Eu vou ter que usar então aqui, né, pra vocês. Mas vamos lá, ó. É a regrinha de 3. Tá? A minha regrinha de 3 vai ser o seguinte, então. Acho que dá pra fazer na lousa. Peraí. Vamos ver aqui primeiro. Se vocês não entenderem, a gente faz na lousa. Na lousa manual. Então a gente sabe que a cada 2 grãos de feijão, eu tenho, para cada 2 grãos de feijão, eu tenho 7 grãos de arroz. Certo? Uhum. Até aí, beleza. Então, para 60 grãos de arroz, eu vou ter X grãos
para 60 grãos de feijão, eu vou ter X grãos de arroz. Vocês chegaram, então, a 210, só que vocês me falaram que é 210 mol de arroz, certo? Certo. Olha aí o problema. Se é 210 mol de arroz, eu tenho 210 vezes 10, não, vezes 6 vezes 10 a 23. Uhum. É meio grande esse número, né? É bem grande. Deixa eu até ver aqui na calculadora, porque eu nem sei calcular isso aqui, ó. Se você for chegar a 210 vezes 6, né? Daria aqui, ó, 1.260, né? Se vocês quiserem anotar aí, ó, 1.260 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Uhum. Isso é coisa pra caramba. E depois na questão 2 vocês vão entender por que é coisa pra caramba. Lá ele fala mais ou menos quanto que dá pra, o que dá pra fazer com essa quantidade de grãos. Então, o que eu vou ter que fazer? Depois que eu acho a unidade, porque ele deu pra vocês foi a unidade, tá? Ele deu a quantidade, vamos supor que seja átomos. Por que é legal essa questão? Para mostrar que não importa o que você está calculando, o que importa é a unidade, tá? Então, para cada 60 unidades de feijão, eu vou ter 210 unidades de arroz. Então, 210 grãos de arroz, não mol. E agora eu sei que para 1 mol de arroz, eu vou ter 6,10 a 23 grãos de arroz. Então, toda vez que vocês receberem aqui a informação, ó, voltando aqui em cima, em unidade, vocês vão achar o outro em unidade, tá? Então, vocês nunca podem deixar de escrever, não vai escrever apenas o número cru, tá? Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Não escreva o número da questão cru. Escreva ele sempre com o número da unidade em si, tá? Por quê? Para você conseguir fazer o tal do corta-corta que os matemáticos odeiam, mas, né, é assim que a gente consegue se virar nos 30. Então, o que vai acontecer? Em nenhum momento, quando vocês fizeram essa regra de 3 aqui, ó, do 2 grãos de feijão para 7 grãos de arroz, apareceu o mol aqui, certo? A unidade mol. Então, o que vai acontecer? Eu achei, ó, eu eliminei feijão, sobrou só grão de arroz. Sobrou essa denominação para mim. Agora, aqui embaixo, na minha segunda conta, depois que eu achei a quantidade de unidades, eu tenho a minha denominação de 1 mol. Dentro de 1 mol, quantos grãos de arroz vai caber? Eu tenho 1 mol de arroz. Quantas unidades de grãos de arroz eu tenho? Você tem 6,6 vezes 10 a 23 grãos de Exatamente. Então, toda vez que eu falo, eu tenho 1 mol de gato, eu tenho 6 vezes 10 a 23 gatos. Eu tenho 1 mol de arroz, eu tenho 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Então, se você colocar lá o 210, mol é 210 vezes 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. É coisa pra caramba. Sim. Então, o que acontece? O meu 1 mol aqui é igual a 6 vezes 10, 23 unidades. Então, toda vez que vocês for trabalhar mol, você vai igualar, se transformar unidade em mol, você vai igualar 1 mol a 6 vezes 10 a 23. E o meu N aqui, no caso, é a quantidade de mols que eu tenho, que representa essas 210 grãos de arroz, tá? Então, o que eu vou ter aqui? N é igual a 210 grãos de arroz. Faz a regrinha da cruz, porque química é só isso mesmo, né? Olha como ficou fácil agora. Então, eu vou ter aqui 210 vezes 1 e N vezes 6 vezes 10, 23. Passa o 6 vezes 10, 23 dividindo, eu vou ter 3,5 vezes 10 a menos 22 mols de grãos de arroz. Ó, uma outra coisa que vocês precisam estar sempre atentos. Depois eu vou fazer esse exercício para vocês, tá? Eu sei que eu estou prometendo que nem político aqui, mas depois eu vou fazer para vocês verem essa parte da base de 10. Isso é muito importante vocês saberem, tanto para química quanto para física, tá? Base de 10 é um inferno, saber mexer com ela. Então, se eu estou dividindo, né, o 6 vezes 10 é 23, ele foi dividindo, não foi? Então, quando eu faço essa divisão, essa base, ela vai ficar negativa, tá?
Então, por isso que tá menos 22 aqui. Então, eu dividi lá o 210 por 6 e o 10 a 23 eu dividi por 10, né? 10 elevado a 1. Então, vai ser o quê? 23 vai ser 1 menos 23, 10 a menos 22. Depois eu vou fazer passo a passo para vocês, isso aqui, para vocês entenderem melhor. Então, o meu mol de arroz é o quê? 3 vezes 5, 3,5 vezes 10 a menos 22. Ou seja, na frente desse 3 aqui, ó, eu tenho 22 zeros. 21 zeros. Tá? Então, é uma quantidade ínfima, certo? Para vocês terem noção de como que é isso para átomo, tá? E aí a letra C, né? Vocês tinham colocado aqui 270 mols de feijão com arroz. Olha isso, né? Então vocês já perceberam que essa coisa é pra caramba. Ó, se eu tenho então 2 grãos de feijão, né? Para uma molécula de feijão com arroz, eu vou ter aqui 60 grãos de feijão para Y moléculas de feijão com arroz. Faz a regrinha de 3, chegou no resultado de 30 moléculas de feijão com arroz, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu tenho 30 moléculas de feijão com arroz, como que eu fiz isso, essa molécula, né? Como que vocês conseguiram esse resultado? Como vocês conseguiram esse 30 aqui, ó? Se eu preciso de 2 moléculas de feijão, 2 grãos de feijão para fazer uma molécula, então se eu tenho 30, se eu tenho 60, divide por 2 dá 30. Isso aí até aí tá tranquilo, né? Então eu tenho 30 unidades de moléculas de feijão com arroz. Eu não tenho 30 mols, tá? O que eu vou fazer então? 1 mol, de novo, toda vez que eu tenho 1 mol, eu represento 6 vezes 10 é 23 unidades. Que unidade é essa agora? Molécula. Aqui em cima, a unidade era o grão, né? Aqui, cadê? Aqui em cima, a unidade era o grão. Aqui, né, ou seja, o átomo, aqui já é molécula. Então, o que vai acontecer? Regrinha da cruz de novo, eu vou pegar aqui, né? Deixa eu colocar de lado, que eu acho que ele vai deixar mais... Conseguiu ver aí de lado, né? Aqui sim fica mais bonitinho. Ó, então eu vou ter aqui 1 mol de feijão com arroz é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de feijão com arroz. E N é igual a 30 moléculas de feijão com arroz. Multiplica. N vai multiplicar o 6 vezes 10 a 23. 30 multiplica 1 mol, né? Então, o 6 vezes 10 a 23 vai de novo dividindo, né? O que vai acontecer? 30 dividido por 6, 5. Esse 10, ele está dividindo, então ele passa para cima o 10 a 23 negativo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 22 zeros na frente desses 5 aqui, tá? Então, o que eu vou ter aqui? 5 vezes 10 a menos 23 mols de feijão com arroz. Olha como esse número é ínfimo. Aí, ó, o que legal é a questão da segunda fase. Os caras deu uma tirada de sarro na gente, que é essas coisas. Conclusões. Vejam só, tá acabando, viu, gente? É só pra gente ter isso aqui, depois eu mando a resposta, depois eu mando a resolução pra vocês. Ao corrigir as respostas da questão 8, aquela do arroz com feijão, vejam só vocês, tá? Vocês não são os únicos errados, não. Gente, Unicamp em 1995, eu tava na 2ª série, vocês nem eram nascidos. Aquele de arroz com feijão, do vestibular Unicamp de 1995, a banca da Química constatou que um certo número de candidatos não tem, ou não tinham, ideia da grandeza de representação na unidade mol, né? Que é o que vocês não tinham até agora vocês têm. Olha, presta atenção, agora que vai cair a ficha para vocês. De fundamental importância para a química. Gente, o mol é muito importante, né? E, assim, para vocês terem noção das questões de química, pelo menos, se não me engano, são 5, das 5, pelo menos 2 caem mol na FATEC, tá? Não vai cair com essa complexidadezinha aqui. Não com grão de arroz e feijão, vai ser com química mesmo, né? Mas, enfim, é bom colocar no dia a dia. Respostas do tipo, exatamente que vocês chegaram aqui, 210 mols de arroz apareceram com certa frequência. Então, o erro que vocês tiveram é muito comum, tá? Então, assim, não se sintam mal, porque, assim, é comum, porque, assim, o grande problema, né, que eu falo, inclusive, dos professores de química, é que para eles isso é muito óbvio, mas pra gente que é do mundo normal, não é tão óbvio assim, tá?
Então, olha, presta atenção nisso. Calcule a massa em toneladas. Correspondente a 210 mols de arroz, que é o que vocês acharam lá. Admitindo que a massa do grão de arroz seja 20 miligramas, tá? A letra B é, considerando que o consumo mundial de arroz seja de 3 vezes 10 a 8ª toneladas por ano. Por quantos anos seria possível alimentar a população mundial com 210 mol de arroz, que é o que vocês acharam na questão anterior? Vamos para a solução aqui, ó. Eu tenho aqui, então, 1 mol de arroz é 6 vezes 10 é 23 grãos de arroz, né? Então, 210 mols de arroz é igual a X. O que eu vou ter, então, aqui, ó? Multiplicando 210 vezes 6 vezes 10 é 23, já vai direto, né? É bem mais fácil. Nossa Senhora, o que está acontecendo com a minha? Pronto. 210, né? Vai daqui, então, vai direto, né? O 210 vezes o 6, a base mantém. 1,6 vezes 10 a 26. Por que isso aqui 26? Porque 210 vezes 6 vai dar mais 3, vai dar... Peraí, eu não vou conseguir falar. Gente, eu já tô bugando que eu tô com sono, e vocês? Mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3. 126 mil, né? Então aqui, se 126 mil, você joga a vírgula, depois eu passo isso aqui para você certinho, vai dar 1,6 vezes 10 é 26. Ou seja, depois desse 1 e esse 26, põe mais 24 zeros aqui, ó. É coisa pra caramba. Supondo que cada grão de arroz seja 20 miligramas, né? Quase nada. Eu acho que 20 miligramas ainda é muita coisa, viu, pro grão de arroz. Mas, enfim, 1 grão de arroz seja 20 miligramas. Eu tenho, então, que 1,6 a 26 vezes 10 a 23 grãos de arroz em M, né? Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicando esse valor dos 126 aqui. Eu posso fazer isso, né? Eu tenho aqui esse 126, esse valor aqui, multiplicando com os 20 gramas, eu vou ter esse valor aqui de M, esse aqui, 2,5 vezes 10 a 27. Ou seja, depois desse 2, mais 27 zeros aqui, 25 zeros aqui, tá? Para passar para a tonelada, basta dividir por 10 a nona. Ou seja, o meu M, né, aquela quantidade de arroz que vocês falaram que tinha no prato do menino, na verdade, era 2,5 vezes 10 a 18 toneladas de arroz. Isso não tem como cair isso no prato, né? Não. O que acontece aqui? Depois do 5,8, depois do vírgula aqui, ó, põe mais 16 zeros. Suponhando que, né, então, vamos pegar lá a tonelada de arroz aqui, ó, 3,10 é para 1 ano, que ele deu essa informação aqui, ó, né? Supondo, né, considerando o consumo mundial de arroz seja de 3 vezes 10 a 8ª por ano. Vocês acharam aqui, ó, 2,510 toneladas. Então, ó, em 1 ano, eu tenho aqui que consome essas quantidades de toneladas. Eu quero saber dessa quantidade de 2,5 vezes 10 a 18. Multiplica aqui, divide por 3. Eu vou ter, gente, 8,4 vezes 10 a nono anos. Cara, 8... Eu não sei nem falar esse número. Ó, se vocês quiserem fazer 8, põe aí 4, põe mais 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3, 3. 1.000, milhão... Peraí, não, errei um pontinho aqui. Então vai dar 1.000, milhão, 8 bilhões 400 milhões de anos. Dá para alimentar a população. Das quantidades de arroz que tinha no prato do menino. É coisa pra caramba ou é coisa pra caramba? Porra. Ou seja, gente, não existe essa quantidade, então, de arroz, né, que era os 210 mols, não existe no mundo. Para vocês terem, então, vocês conseguirem, então, perceber a loucura que é, o tamanho que é esse número mol? Então, assim, depois dessa, né, acho que vocês não vão errar mais, tá? Então, assim, gente, eu vou encerrar por aqui agora, que a gente já passou meia hora da aula, né, graças a esse computador lazarento, mas eu vou ficar endividada na pandemia, mas vou comprar um computador novo. Acabei de entrar em consenso aqui com o Guilherme.
Porque assim, eu imagino, com vocês quebrar assim, imagina quebrando a aula com o Guilherme, com o professor lá da escola que ele dá aula. O professor manda ele embora, né? Quer dizer, o professor não, né? O dono da escola manda ele embora. O Greg não vai mandar ele embora porque ele é bonzinho, eu espero. Mas, assim, gente, então assim, o computador tá voltando, amanhã eu vou mandar para vocês então esse exercício resolvido e mais alguns que tá nesse PDF que dá a resposta lá para vocês aprenderem. Porque assim, o MOL, ele é difícil de entender. Depois que vocês entendem a ideia, ele não fica difícil, tá? Ele passa a ser bem mais fácil, né? E assim, depois dessa questão, não tem como ficar difícil, tá? É bem mais tranquilo. Tá bom. Belezinha, gente? Então assim, a gente encerra por aqui e eu mando para vocês no WhatsApp, ou sei lá, eu tô com um canalzinho, meu canal, entre aspas, né, meu perfil lá no YouTube, eu tô colocando as coisas tudo lá pro meu sobrinho, e aí eu coloco lá também, que é bom que ele aprende também, e aí eu passo o link para vocês. Belezinha? Combinado, Érica. Muito então, obrigada, assim, viu? Imagina, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender, peço desculpas pela... Eu falei... Hoje é a revolução das máquinas contra a minha pessoa aqui, né? Meu Deus. Eu só espero que não apareça o Schwarzenegger aqui na frente, mas enfim. Maria, eu te ligo. Beleza. Mas mostra a Mulher Maravilha que você tá hoje, né? É verdade, gente. Nossa Senhora. Quem ganha, né? Ai. Beleza, então. Mais uma vez, desculpa, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, eu vou fazer os exercícios, vocês vão entender. Se não entender mesmo assim, eu vou pedir pro Greg ceder mais umas aulinhas aí pra mim. Né, Greg? Eu sei que você vai conseguir fazer isso. E a gente faz uma aula aí só de exercícios de química, depois só uma aula de exercício de bio, com genética principalmente, que é a Zika. E a gente consegue estar resolvendo tudo isso daí. Obrigada, Érica. Eu que agradeço, gente, pela paciência e tudo mais. Então tá, gente, boa noite e amanhã eu mando um vídeo. É nóis. Boa noite. Bom descanso, gente. Tchau, tchau. Tchau pra vocês também.